2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos fazer como a gente tem feito, né? Como o pastor Ricardo tem feito. Eu vou ler um versículo, vocês lêem o outro. Tudo bem? Vamos lá então. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar. Vamos voltar, eu queria ler o versículo 1 em diante. Perdão. Versículo 1 em diante. Vou ler do 1 ao 11, aí depois eu dou a sequência. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. Graças e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham um consolo que nos ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança e que continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Então, eu vou fazer uma breve introdução. Nós sabemos que, repetindo o que o pastor Ricardo falou na semana passada e na semana anterior, sabemos que as cartas que Paulo escreveu a Coríntios não são apenas duas cartas, né? Sabemos que essa segunda carta ela foi escrita em resposta a uma outra carta que é a terceira carta, na verdade. E 1 Coríntios é escrita em resposta a uma outra carta anterior. Então, na verdade, nós sabemos que já aprendemos aqui, que na verdade... Obrigado. Temos aqui que, na verdade, são quatro cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, certo? O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios num dos momentos mais frágeis e humanos de sua vida. Ele não fala como um grande missionário que enfrentou multidões e fundou muitas igrejas, mas como um homem que, em determinado momento, chegou ao fim de si mesmo. Ele lembra uma experiência terrível que viveu na Ásia, muito provavelmente durante o tumulto em Éfeso, que está descrito em Atos 19,
do 23 ao 41. Quando a cidade inteira se levantou contra ele, o caos foi tão grande que Paulo e seus companheiros pensaram que não escapariam com vida. O teatro de Éfeso estava tomado por uma multidão furiosa, gritando que grande era Ártemis. E Paulo estava no centro dessa fúria. Quer dizer, Paulo, através da sua pregação, ele estava convertendo muitas pessoas ali naquela cidade e, por esse fato, a economia daquela cidade ela começou a cair, porque ela girava em torno da deusa Ártemis, ou Diana, né? E muitas pessoas estavam se convertendo e deixando de adorar essa deusa, né? Então, a economia da cidade estava caindo muito, porque estava parando de vender as imagens e os utensílios que eram relacionados à deusa, né? Era o auge da missão de Paulo e, ao mesmo tempo, o limite das suas forças. Ele disse assim: fomos sobrecarregados acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. No versículo 8. Aqui vemos um homem de Deus no vale mais profundo da alma, admitindo que não tinha mais forças nem esperança. Mas é nesse ponto, quando tudo se desfaz, que Deus começa a agir. O reverendo Augusto Nicodemos comenta, em uma de suas pregações, que Deus permite situações além da nossa capacidade para que aprendamos a confiar somente em Deus. Matthew Henry acrescenta: o Senhor nos leva ao ponto do desespero de nós mesmos, para que aprendamos a depender unicamente da graça divina. Ou seja, o desespero não é o fim, é o ponto de partida. Foi na dor que Paulo aprendeu a lição que moldou todo o seu ministério. Paulo, ele era perseguido, assim como o pastor Ricardo falou no culto da semana passada, e até comentamos no culto, né pastor Ricardo? Muita gente falava assim, não vou citar nomes, mas muita gente falava assim: olha só a vida daquele irmão ali, olha como ele passa por dificuldade, olha como ele vive na miséria, olha o que ele sofre. Entendeu? Então, na verdade, é bem diferente isso. Não é porque você passa por dificuldade que você não é um homem ou uma mulher de Deus. Não é porque você está na tribulação em que Deus não está com você. Certo? Isso aí, exatamente. E outros mais, né? Essa passagem é o testemunho de um servo que foi levado até o limite para aprender que a esperança cristã não está na capacidade humana. Ou seja, não sou eu nem você, não é a nossa força, mas é na força de Deus. Deus permite que nossas forças acabem, preparando o solo do nosso coração para que a fé floresça. Certo? Essa foi só uma breve introdução. Nós vamos entrar mais a fundo agora na exposição dos versículos. Eu trouxe duas traduções, né? NVI, que já lemos, e NAA. Eu vou ler as duas para a gente dar continuidade. Porque não queremos, irmãos, que ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Essa foi a versão NAA. Na versão NVI, né, que nós já lemos, eu vou reler. Irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Foram fardos e sofrimentos tão grandes, muito além da nossa capacidade de suportar, que até perdemos a esperança de sair com vida. Quantos de nós não passamos por algo parecido com o que Paulo está descrevendo aqui? Quando eu li, eu já me coloquei na situação. E eu creio que vários dos irmãos aqui também pode se colocar nessa situação. Quantas vezes nós não passamos por tribulações tão grandes,
com provas tão grandes que nós falamos assim, não dá mais. O que vai ser da minha vida? Paulo fala de uma tribulação que excede qualquer capacidade humana. Ele chega ao ponto de se desesperar da própria vida. O reverendo Augusto Nicodemos observa que até o apóstolo Paulo enfrentou crises que o levaram ao limite. Isso não é falta de fé. É parte do processo de amadurecimento espiritual. Entenderam? Então, não é porque pessoas vão chegar para você e falar assim, irmão, que prova é essa? Tem alguma coisa errada na sua vida? Às vezes não é isso. A maioria das vezes não é isso. É porque Deus está tratando contigo. Lembra quando o pastor Ricardo falou na semana passada? Somos consolados para consolar. Então, se passamos por tribulações, é para que, através dessas tribulações, nós aprendamos para ensinar ao nosso irmão. Então, nós aprendemos, passamos por dificuldades, para que a gente saiba como agir para poder auxiliar o nosso irmão. Então, tudo que nós passamos tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo que Deus preparou. Mesmo que no momento da dificuldade a gente não entenda. Deus usa o desespero para destruir a autoconfiança. Já viu aquele homem ou mulher que fala, eu posso, eu consigo, eu faço. Mas se Deus não fizer, ela não faz nada, você não faz nada. Então, quando nós achamos que estamos bem fortes, assim, ó, eu estou forte, hoje Deus vai me usar poderosamente. Eu orei, eu jejuei, aí não acontece nada. Mas naquele dia que você se sente um nada, Senhor, errei, Senhor, tem misericórdia de mim, aí Deus te usa poderosamente, porque não é na tua força. Já aconteceu muito isso comigo, irmão. Eu ministrava louvor, eu chegava lá cheio de mim, estudei bem, ensaiei, ficou bom. Se não for ninguém, eu consigo fazer sozinho. Pego o violão e voz e faço. Misericórdia. Só Deus. Aí quando eu chegava lá quebrado, passando por um monte de dificuldade, aí Deus derramava a unção dele. Entendeu? Deus faz isso para que eu e você não pensamos que é com a nossa força, a força do nosso braço. Vocês estão entendendo? Há momentos que Deus permite o colapso total das nossas forças. E é nesse ponto que a fé floresce. Não por causa da força humana, mas por causa do poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o versículo 8, por gentileza. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Quando ele fala não queremos que vocês desconheçam, é para que vocês saibam o que aconteceu. Certo? Agora ele está falando as tribulações que sofremos na província da Ásia. A maioria dos estudiosos, não é consenso assim, mas a maioria, eles têm uma interpretação de que esse sofrimento, essa tribulação que Paulo teve na província da Ásia, é referente ao tumulto em Éfeso. O contexto é o seguinte, Paulo se refere à aflição na província da Ásia, que o levou a perder a esperança e escapar com vida. É quase certamente, ou seja, não é consenso, não é uma unanimidade, né? Mas a maioria pensa que é.
foi o tumulto narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 23 a 41. Depois, se vocês quiserem ler, para se aprofundar melhor, Atos 19, do 23 ao 41, tá bom? Eu vou dar uma palhinha aqui do que aconteceu. Não foi um evento isolado, mas uma explosão causada pelo sucesso da missão de Paulo em Éfeso, na capital da província da Ásia. Ou seja, Paulo, como eu já falei anteriormente, o sucesso dele na pregação do evangelho foi tão grande que abalou as estruturas de Éfeso. A adoração à deusa Ártemis ou Diana, vocês sabem quem é a Ártemis ou Diana? Sabe quem é? Se você for fazer uma pesquisa, Diana isso, e ela, sabe quem é atualmente? A gente vê até filme, Mulher Maravilha. Se você for ver, a Mulher Maravilha, eles adoram a deusa Ártemis ou Diana. Então ela era muito adorada e toda a economia estava ao redor do artesanato, das joias, né, de tudo que era feito em relação a essa deusa. Se nós formos comparar hoje, Aparecida, né, em São Paulo, Nossa Senhora da Aparecida, o que acontece lá? Lá tem uma catedral de Aparecida e toda a economia da cidade gira em torno daquilo ali. Inclusive hoje tem uma peregrinação lá imensa. Por ano, mais de 2 milhões de peregrinos passam por lá. Então, a venda de imagens, de papelzinho, de várias coisas, de joias, pulseira, tudo relacionado à economia da cidade ali, gira em torno disso. Entendeu? Só hoje, no dia 12 de outubro, eles estimam que mais de 450 mil pessoas vão passar lá hoje. Né? Então, se a gente puder fazer um paralelo, você pensar nisso. Imagine um apóstolo como Paulo, em Aparecida, fazendo a pregação, e a pregação for um sucesso tremendo, igual foi em Éfeso. Imagine. Hoje tem igreja lá? Tem igreja lá em Aparecida, igreja evangélica? Provavelmente sim. Provavelmente tem. Mas o sucesso não é tão grande como foi de Paulo. Só para a gente fazer um paralelo. O sucesso dele era tamanho que o sindicato de artesãos, né, liderado por Demétrio, naquela cidade, ele começou a fazer um reboliço. Começou a falar, olha só, aquele homem está destruindo a nossa economia, está destruindo o nosso trabalho, o nosso emprego. E ele incitou toda a população contra Paulo, falando, está falando mal da deusa e está atrapalhando o nosso serviço, nosso trabalho. Éfeso era o centro do culto da deusa Ártemis, ou Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A indústria estava em crise. A pregação do evangelho por Paulo, que durou cerca de 3 anos, estava convertendo muitas pessoas e as levando a abandonar a adoração aos ídolos. Um ourive chamado Demétrio, que liderava a lucrativa indústria de confecção de miniaturas de prata do templo, viu seu negócio e de seus colegas ameaçados. Ele reuniu os artesãos e os incitou à revolta, argumentando que a pregação de Paulo desmoralizaria tanto a deusa quanto a profissão deles. O clímax da crise no teatro foi a fúria da multidão, que se transformou em um caos generalizado e colocou a vida de Paulo em risco iminente. A turbulência. A cidade entrou em um tumulto, a multidão enfurecida correu para o grande teatro de Éfeso, que comportava milhares de pessoas. Eles agarraram Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, e os arrastaram para o centro do teatro. Paulo estava determinado a se apresentar para defendê-los, mas foi impedido pelos seus discípulos
e até mesmo por algumas autoridades romanas que eram amigos deles, que sabiam que se ele entrasse, seria provavelmente linchado até a morte. Quer dizer, Paulo, ele queria ir lá. Né? Ele sabia o que estava acontecendo, sabia que o tumulto estava acontecendo, mas ele queria chegar lá. Aí os discípulos falaram, negativo, vocês não vão entrar, você não vai entrar não. Se você entrar, você não vai sair de lá com vida. Até que conseguiram convencer Paulo de não entrar. Né? A sensação de estar à beira da morte em um tumulto incontrolável é que Paulo descreve em 2 Coríntios 1:8, como uma aflição que o fez perder a esperança da própria vida. Então, vocês entenderam o que aconteceu lá em Éfeso? Então, muito provavelmente, né, a maioria dos estudiosos diz que a referência que Paulo estava falando ali era essa, do tumulto lá em Éfeso, né, escrito em Atos 19. Mas também nós poderíamos ter mais duas interpretações que também se encaixariam. Claro, que menos pessoas, menos estudiosos acham que seria o caso, que seria a prisão severa ou encarceramento. É uma teoria que diz que Paulo pode estar se referindo ao período de prisão particularmente brutal, que não foi totalmente registrado no livro de Atos. E a terceira é a possibilidade da tribulação não tenha sido só perseguição, mas doenças incapacitantes, quase fatal. Eu não vou entrar muito nessa seara, mas essas são as outras duas possibilidades. Né? Então, qual que seria a lição espiritual? Qual o propósito dessa experiência que Paulo sofreu? Qual foi o propósito? A importância dessa passagem não está apenas na descrição do perigo, ou seja, não foi somente o perigo que ele passou, a lição. A lição ali é muito maior. É uma lição de fé que Paulo extraiu dali, revelada no versículo seguinte, o versículo 9. Vamos ler? 2 Coríntios 1:9, que diz: de fato, havia sobre nós a sentença de morte. Ou seja, Paulo, ele sabia que se ele entrasse no teatro, ele poderia não sair com vida. Certo? Ele disse assim, nós nos sentíamos como condenados à morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, a lição central desta exposição seria essa parte do versículo 9. O versículo 8, ele fala do que aconteceu, e no versículo 9, ele já diz que, de fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Não é na nossa força. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento. É claro que você precisa estudar, é claro que você precisa buscar as coisas, mas não será na nossa força. Somente com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. O propósito de Deus nas maiores provações, segundo Paulo, é remover a autoconfiança humana, e forçar o crente a uma dependência total. Não é meio, é total. Você tem que depender totalmente de Deus, colocar sempre as coisas totalmente nas mãos de Deus. A gente faz o que nós podemos fazer, mas Deus faz aquilo que nós não vemos. Deus é capaz de livrar até mesmo da morte. Mas é se Ele quiser. Muitos aí pregam, dizendo que você não vai morrer, não vai acontecer isso com você, você não vai sofrer. É assim? Nossa vida é desse jeito?
Passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos, passamos por tribulações, mas nós dependemos de Deus. Em resumo, Atos 19 descreve o evento físico do tumulto em Éfeso. E 2 Coríntios 1, 8 e 9 descreve o impacto espiritual e a lição teológica que Paulo aprendeu com esse evento. Foi uma lição de dependência de Deus. Paulo entende que a situação era uma situação sem saída, era uma sentença de morte. Ele reconhece que Deus o levou a esse ponto para ensiná-lo a depender dele. O reverendo Augusto Nicodemos diz que a escola da fé tem como sala de aula o vale da dor. Ou seja, a nossa dificuldade é uma escola, é um aprendizado. E como eu já falei anteriormente, a gente aprende para ensinar. A gente é consolado para o Deus em quem confiamos é o mesmo que ressuscita os mortos. Matthew Henry comenta: a fé que descansa em Deus é fortalecida quando somos conduzidos à beira da morte e experimentamos o seu poder restaurador. Ou seja, quando tudo parece perdido, lembre-se, o Deus que ressuscita os mortos pode renovar sua vida, pode restaurar sua fé e pode transformar sua dor em testemunho. Mas isso vai acontecer todas as vezes? O Senhor pode te livrar da morte. O Senhor pode te ressuscitar. O Senhor pode todas as coisas. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar, que nós não vamos sofrer, que vai chegar o dia da nossa partida. Não significa isso. Nós estamos sujeitos a todas as coisas. Versículo 10 e 11. Vamos ler? 10 e 11. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com as suas, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. A fé no livramento contínuo. Paulo reconhece a fidelidade de Deus. Ele fala: nos livrou, nos livra e continuará a nos livrar. Certo? Passado, presente e futuro. Reverendo Augusto Nicodemos diz assim: a memória do livramento passado sustenta a esperança no livramento futuro. Então nós aprendemos com as experiências, né? Certo? Só nossas? Não. Então quando a gente lê a história de Paulo, nós estamos aprendendo e isso renova a nossa confiança para aquilo que nós vamos passar. Certo? Quando o irmão vem aqui e conta um testemunho, é a mesma coisa. É para renovar a nossa confiança no que vai vir, no que pode nos ocorrer, no que pode acontecer. Certo? No versículo 11, ele fala sobre o valor da intercessão. Ou seja, o valor das orações dos irmãos. Paulo valoriza o momento que a gente se reúne, ora junto, que a gente marca um... Como é que é, pastor, que a gente já fez? Relógio de oração. Entendeu? Então, Paulo está valorizando as orações de todos.
Certo? Quando você ora, você está participando comigo, e quando a vitória vier, você vai participar da vitória comigo. Quando nós oramos pelo Gustavo, nós estamos participando das dificuldades de Gustavo em oração, e quando ele vencer, quando ele for vitorioso, nós vamos participar da vitória com ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. A oração da igreja sustenta os servos de Deus em meio às lutas. O poder da intercessão e da gratidão fortalece a comunhão e testemunha o cuidado divino. Irmãos, temos que orar uns pelos outros. Não podemos parar de orar. Tem oração, tem coisas que Deus faz mediante as orações dos irmãos. Eu posso orar sozinho? Sim. Mas eu dependo dos irmãos para orar por mim também. Então, quando chegar alguém para você falar, irmão, ora por mim. Não zombe do irmão. Às vezes a gente fala, né? Irmão, você pode orar sozinho. Mas não é só isso não. Você pode ajudar o seu irmão em oração. A oração dos santos. Da congregação, da comunidade. Paulo destaca o papel das orações da igreja. Matthew Henry afirma: Deus concede certas bênçãos apenas em respostas às orações dos santos, para que todos tenham motivo de dar graças. Então, quando nós oramos pelo pastor Ricardo, ele vem aqui com outro testemunho, Deus abençoou, todos teremos o motivo de dar graças a Deus. Deus fez. Amém? Amém. Estamos entendendo? Amém. Então nós aprendemos que no versículo 8, Paulo diz que foi levado ao limite das suas forças, certo? Aí no versículo 9 ele fala que ele sabia que estava sentenciado à morte, e naquele momento ali, a fé floresce. Deus permite que sejamos quebrados, para que em nós seja plantado a semente da confiança verdadeira em Deus. Deus nos leva ao desespero não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar nele de todo o coração. Disse o reverendo Augusto Nicodemos, o qual nos livrou, nos livra e nos livra. Repetindo então, passado, presente e futuro. E para encerrar, a mensagem final. Quando nossas forças se esgotam, a fé floresce, pois é nesse lugar de fraqueza que descobrimos o poder do Deus que ressuscita os mortos. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, que eu posso? Ela seria assim: quando nossas forças se esgotam, a fé floresce. Amém? Guarde no seu coração essa palavra. Reflita novamente, leia. Quando as nossas forças se esgotam, a fé em Deus floresce. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo.